canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também, é claro, apresentar as perspectivas para 2017. O nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Aves e Suínos. E hoje vamos destacar o setor da suinocultura. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Vitor Aires, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Então vamos falar da suinocultura, tão importante para o mercado brasileiro, para os produtores. Qual foi o comportamento no mercado interno, primeiramente? Eu já queria começar já ilustrando, um pouco um gráfico que eu trouxe, que eu acho que esse gráfico é a representação, do que foi a suinocultura esse ano, que amargou realmente em grandes prejuízos, exatamente pela questão dos custos de produção, pelo aumento disparado desses custos devido à questão do milho. A gente viu no sul do país, onde se concentra mais de 60% da produção de suínos, um desabastecimento de milho e milho subindo 50% a saca. Então, esse gráfico aqui ilustra, Santa Catarina é o principal produtor brasileiro de carne suína, e a gente observa que um comportamento, que os custos subiram 30% em relação ao ano anterior. Foi exatamente um problema, devido à disparada do preço do milho, enquanto que a carne suína, o preço do suíno vivo, o que foi algo muito bom para o setor, para não piorar a crise, foi a questão do preço do suíno vivo ter conseguido se manter em bons patamares, não excelentes como foi em 2014, em 2013 e uma parte de 2015, mas também não ficou a preços muito, muito baixos, como a gente viu em 2012, que teve outra grande crise da suinocultura. Aqui destaca bem, Vitor? Aqui destaca bem nessa parte final aqui de... Exatamente. Esse é um gráfico que é o custo versus preço do suíno vivo, de uma granja de ciclo completo, que é aquele produtor que tem desde as matrizes, o crechário, até a engorda do leitão. A gente observa que os custos passam a se extrapolar no início do ano, passam a descolar do preço do suíno vivo, e realmente isso aí foi um prejuízo no bolso do produtor. Produtores vendiam suínos perdendo R$100, chegavam a perder R$100 por animal entregue. Agora é complicado, é interessante explicar que, diferente da avicultura, a suinocultura ela trabalha não só com o sistema de integração, mas tem os produtores independentes, e isso complica um pouco a questão de diferentes ciclos, É assim que funciona. Tu tem ideia de qual o ciclo que mais se conseguiu equilibrar as contas ou não? A gente pode estimar, isso foi muito bem colocado mesmo, porque quando a gente fala em mercado independente, produção independente, a gente está falando de ciclo completo, que é exatamente o que esse gráfico ilustra. E o produtor independente ele está mais exposto ao mercado, aos sobes e desces. Foi o que eu falei, no passado ele teve excelentes anos, uns 3 excelentes, 2,5 excelentes anos. Esse ano, nem tanto, pelo contrário, ele teve grande prejuízo, e ele arca com esse prejuízo sozinho. O vilão foi o milho. O vilão foi o milho. Poderia ter sido pior, como eu falei, poderia ter sido pior. Ele poderia ter tido realmente queda muito grande nos preços, isso não aconteceu. Vale a gente destacar aqui a questão da redução da produção de carne bovina no país, a questão do preço da carne suína está sempre muito colado com o preço da carne bovina, e a carne bovina disparou, a gente viu aí nos supermercados, isso foi bom para sustentar os preços da carne suína. Mas teve produtores saindo da atividade, sim, sem dúvida, enquanto no sistema de integração, que a indústria é uma parceira do produtor, ela entrega os insumos, os animais, a ração e por aí vai, o produtor não sentiu tão grave quanto o produtor independente sentiu. E realmente, que bancar a ração esse ano não foi... Não foi fácil, e ainda falta talvez um pouco de educação financeira para saber lidar. Pequeno produtor ele não tem capacidade de armazenar ração, armazenar milho e por aí vai. A capacidade é muito baixa e a demanda é muito alta por milho. Então, isso aí realmente foi um problema muito sério, especialmente para os produtores independentes. Com ciclo completo, porque que tem aquele independente, que tem unidade de produtora de leitão, ou aquele que faz só a terminação, também é um complicador, É mais fácil dele sair do mercado, mas quando ele insiste com o custo, complica.
Ah, sim, sem dúvida. E é isso, né? É mais comum um versículo completo na produção independente porque você é menos codependente. No caso, né, se eu só termino um suíno, sou independente, e só termino o suíno se o meu fornecedor teve problema, consequentemente eu fico sem saída, eu fico sem alojar. Você desiste de produzir o leitão. Então, aí a situação realmente é muito feia, sem sombra de dúvidas. Na avaliação geral, comparando com os outros anos, então o grande vilão realmente foi o custo de produção, né? Dentro dessa questão. Agora, o mercado interno, mais algum destaque em relação ao mercado interno? Eu trouxe uma tabela também para compartilhar aqui, que essas são as projeções, né, da Associação das Indústrias, né, de proteína animal. E a gente observa em 2016 um crescimento em relação a 2015. A gente ouviu muito, tivemos muitos relatos de produtores saindo da atividade, mas como assim, né? Quando a gente para pensar, mas como assim saiu da atividade e a gente está vendo projeção de crescimento? É basicamente porque começa a bater matriz, né? Começa a bater matriz, dá uma expectativa de que aumentou a produção porque está botando mais animal ali no abate. E aí os reflexos disso a gente só vê depois, no ano subsequente. Então, tivemos produtores abandonando a atividade, colocando todo o seu plantel para abate, e tivemos também produtores que deixaram de reinvestir. Uma coisa muito importante para garantir a eficiência da suinocultura, os indicadores zootécnicos bem redondos, né, vamos dizer assim, é que o produtor ele reponha sempre suas matrizes. Então, ter um grau de reposição alto de matrizes significa ter matrizes novas com boa produtividade, com boa qualidade para produzir, para ter mais leitões por fêmea, por ano e por aí vai. E quando ele está num momento de crise, ele está descapitalizado, ele para de reinvestir na sua estrutura, reinvestir na reposição genética, de matrizes. Né? Leitões por porca ano é um diferencial. Consequentemente, matrizes mais velhas produzem menos animais e aí a gente vai ver, a gente está vendo ali, né, para 2017 um reflexo já negativo, né? A gente pode dizer que empatou 17 com 16, mas aquele crescimento que a gente observava de 3,5% ao ano na nossa produção, aí a gente já está vendo o contrário, né? A gente está vendo uma estagnação de 2016 para 2017 com uma pequena queda. Esse foi o reflexo exatamente dessa crise que descapitalizou o suinocultor e que fez com que ele não pudesse reinvestir na sua atividade. Aí ele teve realmente, para cobrir custos, vender matrizes, essa é mandar para o abate. Exatamente. Os que saíram, né, da atividade. Outros, produtores que já estavam bem situados, conseguiram muitas vezes absorver o mercado desses produtores, né, e conseguiram, né, o pessoal com estratégia mais empresarial conseguiu sobreviver ao mercado aí, mas a gente tem como reflexo realmente matrizes mais velhas aí a campo, menos reposição de matriz. Realmente isso é negativo, né, estagna a nossa oferta um pouco. Dentro desse cenário, ainda falando da parte do mercado interno da suinocultura, você conseguiria destacar qual região que ficou mais prejudicada com essa questão toda, ou realmente foi no Brasil inteiro? Não, a gente pode destacar pela região sul, não só porque a grande produção está lá, mas porque é caracterizada por uma produção familiar, está longe dos grandes polos de produção de milho do país, né? O grande polo de produção, a gente sabe, aqui é o centro-oeste, sudeste tem uma parte boa também, região sul eles são muito dependentes, né, desse milho, tiveram que comprar milho e outros produtos, trigo, sorgo, por aí vai, de outras regiões, e por não ter, né, uma suinocultura empresarial, acabaram sentindo mais. Então a gente pode, sem sombra de dúvidas, destacar que o Sul foi o grande prejudicado, tanto que a gente vê esse ano acontecendo algumas audiências públicas no Congresso Nacional, onde todas essas audiências foram requisitadas de parlamentares do sul do país. Essa é a grande preocupação. E com relação à exportação, o mercado interno era isso? Agora, com relação à exportação para a suinocultura, como é que foi o comportamento? A exportação foi um ponto muito positivo. A gente viu um crescimento em volume de 36% do que a gente havia exportado no passado, em 2015, no mesmo período, em relação a 2016, a expectativa é de exportação 36% maior em volume. Isso foi um reflexo muito grande da demanda, né, da China, que mais à frente eu vou demonstrar, né, um gráfico onde a China virou agora um mercado realidade para o país, mas a gente observou um crescimento bem
bem importante que a gente e consolidado, né? O que nós esperamos é um mercado consolidado. Eu tenho esse gráfico que eu trouxe exatamente para apresentar, né, a linha, né, de exportação em volume e em preço. Em relação aos preços, foi como eu falei, volume 35%, 36% a mais exportado em 2016 em relação a 2015. Porém, em receita, aí a gente já viu um 10% a mais. Então, isso foi reflexo, né, pelos esses pontos verdes do gráfico, foi reflexo da desvalorização da carne suína no mercado internacional. A gente está falando aí em exportação em dólares, né? Então, a gente viu que carne suína, basicamente, desde quando a China, no ano passado, anunciou o resfriamento da economia chinesa e o resfriamento de algumas outras economias, o preço da carne suína despencou ali no mercado internacional. Tá certo? Também teve a questão da União Europeia, que é um grande exportador de carne suína, o segundo maior exportador mundial de carne suína é a União Europeia. Eles também entraram ofensivos esse ano. Aumentou a oferta, né, da União Europeia ali, teve essa questão de resfriamento de algumas economias, o preço da carne suína internacional, infelizmente, despencou. O que nos ajuda um pouco é a nossa cotação, né? O nosso câmbio está num valor interessante, acessível para dar renda em reais para o país, então isso foi um destaque muito interessante. Na questão da exportação, então o que se espera para 2017? A gente espera continuar realmente dessa forma. A China, vou passar aqui também só para ilustrar um pouco de que são os nossos mercados internacionais. Quais os mercados, né? Isso, mas 2017 existem algumas questões, né? Essa questão de Estados Unidos é o maior exportador de carne suína mundial, mas aí a gente está tendo um presidente que está uma incógnita lá nos Estados Unidos. Isso talvez seja bom para o Brasil, talvez com os Estados Unidos, tendo um presidente protecionista, se realmente essa for a promessa de proteger o mercado, significa que vão recorrer, a gente imagina, por exemplo, a China, que vai querer recorrer mais aos nossos produtos. Então, em relação a 2017, estamos otimistas em relação às exportações, acho que vai continuar crescendo 6% ao ano o nosso volume exportado. E aqui deve ter uma ideia, então, né? E aí esse gráfico aqui foi o que eu falei, né, que eu queria falar da China depois. Exatamente, a gente pode ver que em 2015 a China nem fazia parte, né, dos 10 principais mercados nossos. E 2016 ela já é o segundo principal mercado nosso, em volume, em receita, desculpa, isso aí na verdade. E esse foi reflexo, exatamente, eles tiveram um problema ambiental ali dentro. A China, o Brasil, só para ter noção do que é o mercado chinês, a China produz 60 milhões de toneladas de carne suína. O Brasil produz 4 milhões de toneladas de carne suína. E qualquer probleminha na produção deles, eles têm que abastecer aquela população imensa, recorreram ao Brasil. Habilitaram 6 frigoríficos esse ano, totalizando 12 frigoríficos agora que podem exportar para a China, tá certo? Então, esse crescimento, né, esse crescimento de 35% no volume, a gente pode qualificar que foi especialmente por causa da China, da demanda chinesa. Ok, assessor técnico da CNA, Vitor Aires. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos com o balanço e perspectivas falando sobre suinocultura. É um instante só.